Mas um pouco do que eu falei, eu espero que tenha sido válido, né? Eu posso sapatear se vocês preferirem da próxima vez, mas um pouco do que eu falei depois vai ser reabordado na parte das normas técnicas, né? E mesmo vai ter uma palestra que eu vou ministrar depois, que fala sobre, justamente, brinco com essa questão da acupuntura minimalista. É como trabalhar o raciocínio original da acupuntura, mas aplicado para a terapia holística, né? De uma forma tão simples que vocês vão conseguir sair daqui já podendo aprontar algumas em casa. Lógico que ninguém aprende nada em um dia só, mas dá para começar, né? Então, pessoal, obrigadão pela paciência. Quero uma salva de palmas para o nosso colega Dade. Vocês vão me desculpar, mas eu estou no aeroporto desde 6 horas da manhã. Na hora que o avião ia decolar, aí, bem, o cara falou, não tem problema, pane de avião. A estatística da aviação fala que todo avião que sobe, desce. Era para mim estar aqui às 9h40. O avião saiu de Belo Horizonte às 9h40. Eu cheguei agora no aeroporto e vim correndo. Cadê o táxi? Onde é que é? O trânsito? Ou pelo menos dar uma satisfação, né, para vocês. Esse auditório bonito, lindo, brilhante. Eu trouxe hoje para vocês uma contribuição que eu chamei de sistema holístico. Daqui a pouco eu vou colocar no quadro, que é uma forma de a gente tentar criar um organismo holístico. Pegar, por exemplo, as técnicas de vocês e juntar nesse sistema. Quando a gente cria um organismo, ou cria um aparelho, ou cria um conjunto, alguma coisa. E eu vou trabalhar então em cima do corpo etérico, do corpo mental, do corpo emocional e do corpo físico. Isso não é um assunto assim muito didático, mas eu vou fazer umas brincadeiras aqui que a gente vai colocando na didática e vocês vão pegar isso com uma facilidade grande. O objetivo é a gente conhecer o nosso cliente. Ou seja, eu estou chamando isso de ampliação do autoconhecimento e dos processos mentais. Autoconhecimento, por exemplo, uma pergunta muito simples: quem sou eu? Naturalmente, todos nós vamos responder: olha, sou isso, sou aquilo, né? E as pessoas que vocês, por exemplo, que estão me observando, vão ter certeza de que eu sou isso que eu estou falando, né? Então é uma tese que merece uma pesquisa, e os grandes homens da humanidade pesquisaram esse autoconhecimento. Eu cheguei a uma conclusão brilhante, só eu sei. Eu sou uma unidade contraditória. Eu sou uma multiplicidade de mudanças. Eu sou uma evolução finita. Só eu sei. Olha só as coisas que eu dei de mim. Unidade contraditória, porque eu tenho que saber quem eu sou, por exemplo. Olha, pelo menos ter um conceito sobre mim, porque eu também não sei quem é aquela pessoa que se dirige a mim, aquele cliente, no meu caso, é a psicoterapia, aquele cliente que me procura e vem vulnerável, fazendo que, olha, você vai ser o salvador da pátria, você vai resolver o meu problema, eu vim tratar o meu problema com você. Muitas vezes ele já passou no aglomerado, já passou na vila, já passou na favela, já passou no centro. Eu sou o último a última esperança dele.
E eu falo, olha, eu não posso ser esse salvador da pátria, esse salmo-tema, eu sempre gosto de falar isso mesmo. O que eu posso fazer é te ajudar a se livrar disso que está te afligindo. Eu vou tratar aqui você com uma forma de te conhecer primeiro. Você vai ser aquela fonte de sabedoria, onde eu vou ouvir, vou acolher, sem nenhum julgamento, e tentar, nós dois aqui vamos trabalhar durante algum período para verificar se eu posso te ajudar a se livrar. Agora, se a tua esperança negativa. Mas nós temos que retornar, por exemplo, para conhecer o próximo e nos conhecermos também. A chave da sabedoria sempre foi essa, para a gente ter sucesso nesse mundo, a gente tem que se conhecer. E vocês sabem que dentro do holismo nós não podemos estar, por exemplo, conhecendo só as partes. Nós temos que conhecer o todo e as partes para termos a ideia. Por isso que eu estou trazendo o sistema holístico, a parte do sistema holístico, para que vocês juntem isso daí. E escolhi, por exemplo, a civilização, um dos berços da humanidade, que foram os egípcios. Entre outros, os egípcios foram os pioneiros do holismo. Naquela época, vamos voltar pelo relógio da eternidade, que esse meu relógio hoje eu vim nervoso para danar. Desde 6 horas da manhã que eu estou no aeroporto, esse meu relógio, eu tenho 86.400 segundos no dia. E teria aqui com vocês 3.600 segundos. Parece pouco muito, né? Mas na hora da aflição de chegar, ou quem vai fazer uma propaganda na mídia, por exemplo, com 30 segundos, sabe que 30 segundos é muito valioso. Então, pelo relógio da eternidade, retornando a 5.165 anos atrás, lá nos egípcios, os pioneiros, um dos pioneiros do holismo, eles já comparavam o nosso corpo, dividiam o nosso corpo em corpo físico, em sombra, em alma, força vital e nome. Olha, eles já tinham uma ideia. Porque naquela época, eles não tinham os conceitos que nós temos hoje. Eles trabalhavam basicamente com coisas. Por exemplo, a coisa mais importante naquela época era o barro. Tudo era feito com o barro. O barro era um deus. Existia, era uma coisa que ninguém estava preocupado com o conceito de barro, de quê? A densidade do barro era barro. O espírito do deus egípcio era de barro. Deus era chamado Nu. E vocês sabem também que na mitologia hebraica tem o primeiro homem feito de barro, o Adão. Existiu os maias, por exemplo, na fé colombiana, eles também fizeram um homem de barro. Não deu certo, fizeram um homem de madeira. Não sei se o de madeira deu certo, mas eles já conheciam a madeira. Lá na África, o deus africano cavou um buraco, o primeiro buraco nasceu uma mulher, o segundo buraco nasceu um homem. Mas eles não atendiam ao deus africano. O deus africano colocou rabo nos humanos e falou para os humanos: vocês vão ser macacos. E os macacos que tinham tirado de rabo, vocês vão ser humanos. Os egípcios já tinham o princípio da cromoterapia que nós temos aqui. Eles já usavam as cores. Por exemplo, o preto, a noite, a morte, a fertilidade. O vermelho, força da sedução, o Deus Sete. O amarelo, a eternidade. O azul, o rio Nilo, o céu. O verde, a vida. Então, eles já davam os primeiros passos na cromoterapia, do jeito deles. Assim também como eles usavam a música, e hoje nós temos a biodança, ou a dança-terapia,
há 5.165 anos atrás, eles já usavam isso para fazer algo para ajudar as pessoas. Usavam também a interpretação dos sonhos para prever o futuro. Vocês lembram da mitologia hebraica? Existe aquela situação das vacas magras e das vacas gordas no Egito. Ou seja, os caras já sabiam como é que fazia a estruturação do corpo, já usavam as cores, já usavam as músicas, já interpretavam os sonhos. Além disso, eles dominavam também a arquitetura, a construção civil, a astronomia, começaram a entender da anatomia, na mumificação. Eles acreditavam que para nós continuarmos nessa terra, nós precisávamos de ter restos mortais e precisávamos de uma estátua feita de barro. Então, essa turma que incentivou esse nosso lado, o budismo, eu estive aqui no ano passado, comentando sobre a minha técnica, falei para vocês, olha, nós temos muito ainda que caminhar e aprender, e vocês estão observando como o Cinti evoluiu do ano passado para cá. Então, essa evolução da humanidade através desse relógio que eu falei da eternidade, o que são? Alguns milênios, né, medidos pelo relógio da eternidade. O conceito do que são as coisas, como as coisas devem ser, como se deve pensar, eles surgiram com os gregos. O relógio da eternidade agora já desce para 2.500 anos atrás. Rapidinho. Os gregos começaram a falar, não, porque a alma e o espírito são separados. Aí o outro falava assim, tipo Platão, não, o homem e suas ideias. O outro falava, sua alma imortal. O outro falava, olha, o livre-arbítrio. Cada um grego tinha um conceito. O conceito mais apropriado para mim foi de um grego chamado Empédocles. O Empédocles falou, conhecimento é contato, isso que vocês estão fazendo agora, contato, é afinidade, vocês estão se aproximando, é acordo entre o semelhante com o semelhante. É pelo fogo que nós conhecemos o fogo. Até hoje eu aplaudo Empédocles, você arrasou. E é exatamente isso. Com esse desenvolvimento do conceito do século V, IV, surgiu um apelo no século VI, que até hoje nós procuramos entender e seguimos o Deus mais poderoso da época. O Deus mais poderoso da época, eu sou muito habitado. Eu estou muito preocupado com o avião que atrasou. Toma água assim. O Deus poderoso Apolo. O Apolo na terra e os Zeus no céu. E ele fez um templo para ele. Escreveu o apelo, homem, conhece-te a ti mesmo. Essa mensagem, esse apelo que o Apolo fez naquela época, depois dos conceitos dos filósofos, a história diz que é dirigido para aquelas pessoas que se acham, assim como eu me acho. As pessoas que se acham superiores aos outros, ou como Freud dizia, aquele narcisão. Todo mundo tem que viver em torno dele. Eu primeiro, depois os outros. Então esse apelo, conhece a ti mesmo, era dirigido primeiro para essas pessoas que se achavam superiores. Olha, você tem que se conhecer para poder querer ser melhor do que o outro. E também um apelo para evitar exageros, ou seja, o princípio da proporcionalidade. Segundo eles,
o justo é o proporcional. E aquelas pessoas que depois o Nietzsche, aquele cara meio malucão aí e tal, chamou de efeito manada. Ou seja, vamos bater panela, vamos bater panela. Ninguém sabe nem por que a gente está fazendo, mas vamos bater. Sem pensar, sem analisar. Esse efeito manada. Então, esse apelo, conhece-te a ti mesmo, ficou muito famoso e é o apelo mais famoso que tem para a humanidade. Mas nós, como terapeuta holístico, temos que preocupar com conhecer-se a si mesmo e ficar nessa preocupação assim de, não, eu tenho que me conhecer. Não, dá um conceito para a gente, eu sou uma unidade contraditória, é isso aí. Eu sou uma multiplicidade de mudanças, eu estou sempre mudando. Sou uma evolução finita. E quando eu vou trabalhar com o cliente, eu não quero saber da vida do cliente também, o que o cliente é, o que o cliente foi. Eu quero saber o que ele está trazendo para mim e se eu tenho condição de livrá-lo daquele problema. Aí sim que entra, conhece a ti mesmo. Eu tenho que saber quem eu sou para poder entender aquele problema do cliente. Mas com o cliente eu tenho que saber o que ele foi, o que ele era. Posso muito me preocupar em montar uma constelação familiar para saber o contexto que ele vive. Isso também influencia bastante. Mas nós temos sempre que desconfiar das nossas certezas. Essa desconfiança da nossa certeza não é o que é chamado de paranoia, não. Essa desconfiança da nossa certeza é antes de tomar uma decisãozinha, olha, eu vou dar uma checada para ver se... fazer um checklist. Foi o que o piloto fez. Antes de ele decolar, ele observou que você deu uma luzinha no painel, ele parou, ó, senhoras e senhores, deu uma pane no avião, nós vamos ficar parados aqui por 1 hora, acabou. Ou esta desconfiança das nossas certezas também pode ser aquela olhadinha que a gente dá no espelho antes de sair, né? Penteei o cabelo e tal, dou uma olhadinha, ó. Estou bem na foto. Ou então aquela olhadinha que a mulher dá na vitrine da loja, da impressão que ela está querendo comprar o produto, mas ela está vendo a imagem dela ali e tal. Não é isso? É desconfiando da nossa certeza. Será que eu estou como eu penso? Né? Porque nós não herdamos destino. Nós herdamos disposições. Quando nós chegamos aqui nesse mundo, já tem a Avenida Paulista, a Brigadeiro, o táxi, a igreja, a escola que eu vou estudar, já tem uma casa, já tem CEP, já tem até CPF. Eu não herdo destino, eu herdo a parte hereditária dos meus pais, eu herdo a cultura, eu vou herdar depois os meus próprios erros, mas não herdo destino. Assim como eu não herdo certeza, eu herdo tendências, o que poderá ser, o que poderá não ser. Juntando essas situações em termos comportamentais, nós poderemos então começar a entender que nós somos sim complicados. Eu estou dizendo que eu sou uma unidade, né? E contraditória, para não dizer que eu sou complicado. E que estou evoluindo, estou. Porque, no mínimo, o que nós podemos observar é que as pessoas mudam. Nós, por exemplo, dentro da mitologia, uma das histórias que eu gostei bastante foi da Finlândia, no norte da Europa, a deusa Ilmatar. Ela colocou um ovo. E desse ovo nasceu o primeiro homem. Conforme o ovo ia se abrindo, nascendo aquele homem, o Vainamoinen, era o nome dele. O homem nasceu de um ovo. Eu falei, olha, legal, porque isso se aproxima da nossa realidade. Nós, por exemplo, nos primeiros 15 dias, nós estamos dentro do ovo. Depois nós temos o nome de embrião, né? Depois passamos a ser feto, depois que nascemos com um mês recém-nascido, até 2 anos chamado de infante,
Aí começa de 2 anos até 10 anos, menino, de 11, púbero, pré-púbero, adolescente, adulto, até chegar na situação que eu estou, velho. É muito simples, né? E a gente observa que vai mudando, as pessoas vão mudando, que não tem outra forma nessa vida, a não ser saber que as coisas estão mudando. No mínimo, nós observamos a mudança nas pessoas. E no máximo nós falamos assim, não conheço mais. É outra pessoa. Tendo visto que esta evolução, esta situação, e esse cara complicado, que o egípcio dizia corpo, sombra. O Jung falou em sombra também, a psicanálise. Mas a sombra do egípcio não tinha nada a ver com a sombra do Jung. Porque o Jung falava que a sombra é o lixo que fica na nossa mente. Não. O egípcio falou em sombra de uma outra maneira, ele não conceituava. O sistema holístico que eu estou fazendo a contribuição para vocês, é fundamentado nessa estrutura aqui. Essa estrutura, eu fiz a adequação da oração às 7 súplicas do Pai Nosso, do Rudolf Steiner. Ele tem um livro chamado A Origem do Pai Nosso. Neste livro, A Origem do Pai Nosso, ele tem uma conferência sobre as 7 súplicas e tem uma conferência de como nascem as orações. E o Steiner falava que, também, pelo relógio da eternidade, há 10 mil anos atrás, era uma forma de representar o corpo humano. E ele colocou esse triângulo e esse quadrado, porque ele estava estudando e explicando a oração do Pai Nosso, e nessa oração do Pai Nosso, ele falava do Pai Nosso que está no céu. Então ele colocava a vontade, a percepção, a vontade, o Atma, a percepção Budi, humana da mente, lá no céu. E naquela parte que fala assim na terra, ele chamou esse quadrado aqui, é o quadrado, ele chamou de quarto quaternário inferior. Porém, o Steiner, ele não fez da maneira que eu coloquei aqui, eu fiz uma adaptação. O triângulo, ou seja, a trindade superior, eu deixei do mesmo jeito que o Steiner tem nesse livro dele, As Origens do Pai Nosso, na oração, as 7 súplicas do Pai Nosso. O quadrado, ele deixou quadradão mesmo. Aí eu aproveitei, olha, a contribuição que eu vou levar, a sombra que o egípcio já usava naquela época, e é corpo etérico. Esse nome, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional, corpo físico, não é criação do Ami. Não. Isso não tem, sim. Se vocês procurarem, vocês não vão encontrar assim, o autor do nome corpo etérico, corpo mental, corpo emocional. Mas vão encontrar livros. Eu, por exemplo, tenho coleções de livros. Corpo etérico fala só sobre corpo etérico, outro fala corpo mental, emocional e físico não. Mas etérico e mental tem livros próprios falando disso daí. Mas são termos que não tem dono. Então, eu vou pegar o nosso sistema holístico, porque é muito comum a gente falar assim em organismo. Tem pessoas que falam assim, olha, você tem que tomar um chá verde para... Isso é bom para desintoxicar o organismo. E um dia eu perguntei, mas o que significa organismo? Eu não sei. E nós sabemos que no corpo, nesse corpo que nós temos, o corpo humano, o organismo é um conjunto de sistemas que nós temos, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema reprodutor, ou seja, o sistema ósseo, o sistema muscular, o conjunto desse sistema, pelo menos nós temos 15 sistemas no corpo humano, e o conjunto desses sistemas chama-se organismo.
Então, eu estou chamando de sistema esses 4 pontos: corpo etéreo, corpo mental e corpo emocional. Trazendo para vocês que nós utilizamos isso na holística, o nosso corpo etérico na holística. Esse corpo etérico, segundo os estudos que tratam do corpo etérico, dizem que ele tem a cor azul acinzentada. E ele não essa cor não é captada pelas lentes das máquinas fotográficas normais. Por isso que o russo inventou uma máquina Kirlian para fotografar. A sombra que o egípcio falava 5.165 anos atrás era que nós conhecemos aí em religião como aura. A aura. Então, vamos tirar a fotografia da tua aura. E através das cores, então, tinham uma solução para determinadas situações. E esse corpo etérico, ele também, segundo a filosofia dele, ele protege o corpo físico. É a primeira proteção que nós temos dos raios solares. Ou seja, vem o raio do sol, olha só, tem uma coisa aqui, é o envoltório que eu tenho nesse meu corpo físico. Só que ele não toca no meu corpo físico. Ele faz a proteção do corpo físico. E, segundo a filosofia do corpo etérico, esse envoltório que fica no nosso corpo físico protegendo, ele fica a 6 milímetros do nosso corpo físico. Ele não toca, essa força, essa aura, não toca no corpo físico. Aqueles que trabalham com Reiki sabem perfeitamente que no momento em que nós estamos fazendo imposição de mãos, nós não tocamos no corpo físico do cliente. Porque se nós estivermos fazendo Reiki, a imposição de mão, e tocarmos no corpo físico do cliente, nós não estamos trabalhando nos chakras. Porque, pela filosofia, os chakras ficam no corpo etérico. E o corpo etérico está 6 milímetros do corpo físico. Então, se eu coloco 7º chakra, eu estou tocando no parietal aqui. Mas não estou tocando, não estou fazendo Reiki. O Reiki eu tenho que estar pelo menos uma distânciazinha para sentir o calor, para que, aí sim, dentro da teoria, eu estou praticando o Reiki. Então, o corpo etérico ele vem fazer esse envoltório no nosso corpo físico. O outro corpo também muito utilizado, mas que existe muita coisa que eu chamo de astrologia. Hoje, tudo que nós estamos comentando com relação à mente pode ser mentira amanhã. Todos os livros que nós temos sobre o assunto falam do que eu vou comentar com vocês. Mas já existe pesquisas contra o que todos os livros estão falando. Mas é que hoje a internet está muito fácil. Então, antes do autor certificar, antes do autor checar aquela informação que ele tem, alguém já postou na internet, por exemplo, não que seja o caso, já postado, mas todos os livros falam que nós temos 100 bilhões de neurônios. Alguém contou. Eu chamo de astrologia, mas alguém achou um método de contar. Mas existe uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, já está na internet essa pesquisa, dizendo que nós só temos 86 bilhões de neurônios. Perdemos 14 bilhões de neurônios. A outra astrologia é que nós temos 100 trilhões de células nesse corpo. Eu não discuto como é que eles chegaram, mas eu aceito isso daí. Nesse corpo mental, que é uma parte também nova, né?
nova. Eu, para falar a verdade para vocês, na época que eu estava estudando isso, o professor me falou: Ani, você vai saber de tudo que o maior estudioso do cérebro sabia em 1950. Porque mudou tudo. Agora são pesquisas em cima de pesquisas. Eu falei: mas tudo bem, eu quero pelo menos até 1950. Então, nesse corpo mental, aqui nós vamos observar a parte que quando nós chegamos na escola, quando meninos, aprendemos que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membro. É cabeça, tronco e membro. A cabeça tem o quê? Aí começa, né? Bem, nessa parte mental nós temos, a grosso modo, né, um conjunto chamado de cérebro, cerebelo, tronco, ou seja, esses três itens formam o que se chama de encéfalo. Cada um com as suas funções, né? O tronco cerebral, aquele que é chamado o cérebro reptiliano, aquele que não pensa. Do lado dele tem o cerebelo, aquele lado que faz a gente fazer os nossos movimentos. Por exemplo, o nosso esqueleto apendicular. Vocês sabem que nós temos o esqueleto axial, que é a cabeça, e o tronco, e temos o apendicular, que é a junção aqui do membro superior e o membro inferior. Nossa movimentação também com a cabeça, com as cervicais, cervicais. Essa é a função do cerebelo. O restante é o que se chama de cérebro. Difícil, por exemplo, a gente está preocupado em saber e verificar, olhar o cérebro das pessoas. No nosso caso, nós não temos que estar preocupados em olhar o cérebro do cliente, porque nós não temos nem a mínima condição de ver isso. Mas nós observamos através dos comportamentos deste nosso cliente. Então, pela convenção aceita até hoje, já existe pesquisa também dizendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pelas convenções, o nosso cérebro é dividido em lado direito e lado esquerdo, chamado de hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e que cada um tem uma função. A briga aí, na pesquisa, é dizendo que não tem função nenhuma. Não vai entrar na briga deles. Mas que o lado direito tem uma função do cérebro e o lado esquerdo tem uma função. A função do lado direito é se preocupar mais com, por exemplo, imaginação, com imagens. E a função do lado esquerdo é se preocupar mais com a lógica. Por exemplo, vocês, quando vieram, se prepararam para chegar até aqui, todo o sacrifício que vocês fizeram, com a organização daqui também, está de parabéns por ter colocado vocês aqui. Isso foi feito através de uma logística violenta. Eu faço, como é que eu vou, chego em São Paulo, por exemplo, veio um atraso, eu pego um táxi, socorro, peço desculpa, não sei o quê. Ou seja, esse lado esquerdo nosso fica pensando. Enquanto o lado direito, a gente fica mais com as imagens, com as músicas, com as imaginações. E nós podemos fazer uma demonstração bem rápida, para vocês observarem como nós mexemos com esses hemisférios cerebrais. Vejam bem, eu vou mexer com o lado das imagens, com o lado da sugestão, que é o que foi bastante usado na hipnose. Então, observe, exemplo. Vamos imaginar que vamos retirar a cabeça do lugar. Tiramos a cabeça do lugar, colocamos a cabeça do lado. A cabeça do lado, colocamos a cabeça debaixo do braço. E agora vamos tirar um cabelo da cabeça e colocar na boca. Você vê como a brincadeira e a sugestão mostra. O cabelo está aqui, né, e eu tirei o cabelo daqui. Eu coloquei a cabeça aqui. Então foi fácil eu mexer com esse lado direito do cérebro. E o lado esquerdo do cérebro, também nós podemos fazer uma brincadeira para que vocês vejam como existem sim situações. Então eu vou sugerir que vocês façam umas contas de somar
E depois dessas contas, eu vou dar o resultado que a maioria poderá ter respondido. Tranquilo, pronto, perfeito, vamos. Vocês não precisam responder, vocês pensem no resultado. Então eu vou perguntar de vocês, qual é o resultado de 15 mais 6? Realmente vocês já colocaram o resultado. Qual o resultado de 3 mais 52? Qual o resultado de 25 mais 52? Somado. Qual o resultado de 63 mais 32? 63 mais 32. Claro que vocês já somaram. Qual é o resultado de 123 mais 5? Claro que vocês já fizeram a conta. Agora, bem rapidinho. Vamos lá, rápido. Pense numa ferramenta e numa cor. Não me diga. A maioria pensou na ferramenta martelo. E a cor poderá ter sido a vermelha. É isso? Coincidiu? Não, tem um erro. A ferramenta não. Isso. Existe um erro. Vamos sempre desconfiar das nossas certezas. Sempre desconfiar das nossas certezas. Existe o erro, sim. O erro é de 2 pontos percentuais. A maioria das pessoas responde, eu escrevo, você vai responder isso para mim. Aqui, ó, martelo vermelho. Ou vai dar martelo ou vai dar vermelho. Às vezes dá verde. Não, está dentro da margem de erro. Mas vocês observaram que de uma forma ou de outra, eu mexi com o lado esquerdo de vocês? Ou seja, então existe sim uma função do lado direito e do lado esquerdo, do hemisfério cerebral. Né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esses hemisférios, eles são subdivididos em áreas. Então nós chamamos aquela área do pensamento que vai harmonizar a imaginação com a lógica, né? Assim como o Freud deu, por exemplo, um harmonizador, por exemplo, ele deu o ego, que harmoniza o id e o superego, né? Ou seja, o id é aquele inconsciente, o superego é o consciente, o ego é aquele que fica ali, ó, calma aí, vamos organizando e tal. Só que o Freud não falou onde que fica isso. Onde que tem ego, superego e id na mente? Chamou de aparelho mental. E daí? O Jung também chegou e se alvorou e falou inconsciente coletivo. E o consciente coletivo onde é que está? Mas se aplaude esses grandes homens. A ciência moderna também está dando um chute. Então falou que esse lado direito e lado esquerdo se dividem em situações, por exemplo, aqui onde harmoniza a realidade e a briga da imaginação, das imagens com a lógica, é o frontal. Chama-se de frontal. Aquela outra área que harmoniza os nossos sentidos, com exceção do olfato. O olfato é o tipo do sentido que muito... e não obedece a ninguém, passa direto. O cheiro que nós sentimos passa direto mesmo, ele não é processado, não. Então, aquele que harmoniza o nosso sentido, nossas sensações, nessa área cerebral, é o chamado parietal, é a junção dos ossos parietais. E o outro lado, aqui atrás,
o occipital são o lado que controla a visão. Então, o lado que controla, por exemplo, a fala, né, a linguagem, fica do lado temporal. Então, os cientistas de hoje já disseram, olha, mais ou menos está aí nessa situação, que vocês podem observar quando o cliente está falando muito em determinadas situações de imagens imagéticas, ele está usando o lado direito. Mas nós precisamos muito desse lado direito para o nosso entretenimento. Muitas vezes nós estamos assistindo a um desfile, nós estamos assistindo a um jogo, nós estamos ligados no lado direito. Não tem erro nenhum estar ligado no lado direito ou no lado esquerdo. O que nós temos que observar é fazer um equilíbrio entre o uso dos dois hemisférios. Além desta divisão do corpo mental em direito, esquerdo, parietal, frontal, parietal, occipital, frontal, nós temos também o que se chama de um sistema que, segundo os cientistas, é do tamanho de uma noz, chamado sistema límbico. Este é o que dá o tom nas nossas emoções. Mas o tom que ele fala é como se fosse uma escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Lá em cima, dobrando, né? Uma oitava do dó. Esse sistema límbico também, esse fica no centro do cérebro. Nós também não podemos estar vendo isso no cliente. Mas nós observamos pelas condições, pela forma com que o cliente está se mostrando para a gente. Nós estamos conhecendo ele pela forma que ele se mostra, pelo comportamento dele. E esse sistema límbico, ele é dividido também em áreas. Então, tem uma área que guarda nossas memórias. Segundo os cientistas não emocionais, nossas memórias, chamado de hipocampo. E essa área chamada de hipocampo, isso no centro do cérebro, tudo pequenininho. A área do hipocampo é aqui no lado temporal. Não que ele fique assim, direto, ele faz uma espalha para os lados, o hipocampo. Aí trabalha com nossas memórias. Então, depois de 5 anos de idade, nós já temos lembranças de algo que aconteceu com a gente. Basta que alguém lembre, olha, você lembra, sim, tal, lembro disso assim. Esse é o hipocampo. Do hipocampo, nós temos um negócio chamado hipotálamo. Tudo é hipo, né? Hipotálamo. O hipotálamo é aquele que se preocupa demais com os mensageiros que nós temos, né? Manda, por exemplo, a adrenalina, manda a serotonina, ou seja, os nossos hormônios. E, inclusive, agora vocês estão no horário do hormônio chamado grelina, que é um hormônio fabricado pelo hipocampo, que ele manda mensagem para o estômago, para o intestino ou para as células do pâncreas. Tá bom? Eu ia brincar e falar, na verdade agora é o horário do almoço. Pois é, o horário da grelina. Mas pessoal, de repente, lógico, todos esses imprevistos acontecem, então a gente vai aproveitar das 17 horas que tem a parte da mesa redonda, acho que vai ser possível a gente poder suprir um pouco mais do tempo aqui com o nosso colega Haddad, com as perguntas que, tudo lógico, eu sei que o tempo foi curto, mas agora foi para a hora que o pessoal vem higienizar aqui as cadeiras, o auditório. Aliás, pessoal, não deixem nada nas cadeiras, tá? Porque é a hora da limpeza, esse horário que a gente vai estar almoçando. Então levem seus pertences de mão, não deixem nada com vocês, tá? 14 horas a gente está de volta oficialmente, mas 13h30 o auditório já está aberto, a gente vai estar aqui de repente fofocando algumas coisas para quem quiser ouvir.
Mas por enquanto eu quero uma salva de palmas aqui e agradecimentos ao nosso colega.